Você é procrastinador? Quais as consequências de suas procrastinações? Olá, aqui é Bruno Corauci, seja bem-vindo ao vídeo 23 do Desafio 365. A maioria de nós procrastinamos, ou talvez todos nós procrastinamos em uma ou outra área ou em várias áreas da nossa vida. E essa procrastinação, ela está muito ligada à maneira como o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro, ele é imediatista, ele gosta das coisas para agora. Quando nós fazemos projeções futuras, isso gera incertezas, e o cérebro não gosta de incertezas. Isso vai gerar um incômodo. Então, a gente vai sempre procurar fazer aquilo que a gente entende que nos traz prazer imediato. Quantas vezes nós pegamos um projeto e esse projeto tem um prazo médio, longo, e a gente pensa, bom, agora eu vou me planejar, aos poucos eu vou desenvolvendo essas atividades e até chegar ao prazo desse projeto eu o faço com tranquilidade, sem pressão. E aí quando a gente percebe, praticamente esse prazo todo já se passou e faltam ali poucos dias para que ele precise ser entregue. Eu passei por isso no meu mestrado. O prazo do mestrado são de até 3 anos para que ele seja concluído. E logo que eu entrei no mestrado, eu falei, vou todo dia fazer um pouco. E no que depender de mim, como escrever a tese, por exemplo, eu já vou adiantando para que quando a pesquisa estiver finalizada, fiquem faltando somente alguns detalhes e aí eu posso entregar isso de uma forma mais tranquila. Você acha que aconteceu isso? Lógico que não. Eu coloquei várias atividades como atividades mais prazerosas, porque ao sentar e pensar em tudo o que precisaria ser feito para desenvolver essa tese, o quanto eu precisaria buscar de informações, o tempo que eu teria que sentar para escrever, enfim, tudo que envolvia isso, o meu cérebro começou a entender como um processo de dor, algo como não prazeroso. E aí eu vou encaixando coisas imediatas que me trazem esse conforto no dia a dia. E aí, quando eu vi, faltavam apenas 3 meses para o prazo se encerrar. E quando nós temos atividades, projetos com prazos a serem entregues, nós podemos dizer que aqui nós temos a procrastinação de prazo, procrastinação com prazo. Ou seja, ela tem um prazo para terminar porque de uma hora ou outra você precisa entregar aquilo. E aí o que acontece é que no início do processo a gente entende que, cara, eu fazer isso agora é desconfortável, eu vou deixá-lo de lado e fazer coisas agora atuais. E isso vai passando. Quando vai chegando próximo do prazo, o que vai acontecer? Essa relação dor e prazer ela vai mudar, porque eu vou começar a entender que opa, o prazo se aproxima. Por exemplo, a minha tese de mestrado, eu tenho 3 meses. Cara, se eu não entregar, eu vou ter consequências e essas consequências não serão legais, não serão boas. Aí eu começo a entender que o não entregar o projeto vai ser mais doloroso, tá? Ou entregar o projeto vai ser mais prazeroso do que eu ficar fazendo outras coisas que não vão lá me acrescentar muito. A hora que essa percepção de dor ela muda, eu sento, faço e entrego. Tanto que muitas pessoas, né, costumam dizer, eu funciono mais sobre a pressão de prazo. Na verdade, todo mundo funciona na pressão do prazo porque a gente sabe que se não entregar, isso pode ter consequências mais sérias para a gente. Até porque normalmente quando a gente tem prazo em projetos, em atividades, esses prazos envolvem outras pessoas. Então a gente tem compromisso com outras pessoas. É a nossa imagem frente a outras pessoas, frente à sociedade, enfim. E aí eu acabo fazendo e entregando. Mas qual é o maior problema? É que a gente não procrastina somente em atividades que têm prazo. Nós procrastinamos também em atividades, comportamentos, projetos que não têm prazo. Pelo menos não tem um prazo com outras pessoas. Por exemplo, praticar
exercício físico com frequência, com regularidade. Manter uma alimentação saudável, para que essas coisas impactem bem na minha saúde, para que eu tenha uma saúde física boa. Eu procrastino começar a fazer investimentos para ter uma saúde financeira no futuro, porque eu não tenho prazo. Eu sei que se eu quiser eu começo a qualquer momento. Eu sei que isso vai impactar nos resultados, mas eu não tenho um prazo com ninguém para efetivamente começar isso. Eu começo a hora que eu quiser. E eu vou levando isso, eu vou procrastinando começar a fazer exercício, eu vou procrastinando começar uma dieta saudável, eu vou procrastinar fazer os investimentos para ter uma saúde financeira. Acontece que o prazo aqui, ele é um prazo com nós mesmos. Então, como eu não tenho aquele processo de dor, né, na procrastinação com prazo, a gente viu que conforme eu vou me aproximando do prazo, a dor de não fazer aquele projeto ele vai aumentando. Consequentemente, chega uma hora que aquela dor, eu percebo que ela é uma dor grande, que as consequências serão intensas, vamos dizer assim, e eu entro em ação. Agora, nessa procrastinação sem prazo, nas atividades sem prazo, eu vou arrastando porque eu não tenho essa pressão da dor. Mas que hora que essa dor ela vai ser uma pressão? Por exemplo, nessas horas, nos exemplos que eu trouxe aqui para você, vai ser o prazo na hora que eu perceber que a minha saúde está indo para o ralo. A hora que eu precisar, de repente, ficar internado porque eu não tive uma boa alimentação, isso desencadeou, de repente, uma diabetes, desencadeou uma obesidade que está remetendo outras doenças, e aí eu estou começando a ter consequências graves para a minha saúde, como um risco de infarto e outras consequências, tá? E nessa hora que essa dor chega, pode ser tarde demais. A hora que essa dor chega, ela pode chegar em um momento em que eu já não tenho mais tempo e não tenho mais energia para reverter o processo. E aí vem a dor do arrependimento, a dor da infelicidade. Essa dor, apesar dela ter sido menor ali durante o tempo em que eu fui deixando as coisas para fazer, no final ela será muito maior, porque eu já não tenho mais o que fazer e muito possivelmente eu preciso arcar com as consequências. E a gente procrastina, inclusive, mudar o comportamento da procrastinação, ou seja, deixar de ser um procrastinador. Quantas vezes nós já pensamos, não vou mais procrastinar, mas a gente continua procrastinando, a gente não muda esse hábito. E aí a gente vai sempre pagando com os nossos aspectos emocionais, às vezes até físico, porque dependendo do que acontece, eu lembro exatamente nesse caso, por exemplo, do meu mestrado, que eu entrei numa pilha para conseguir terminar isso em 3 meses, varando noites, sem dormir, que eu precisei ir algumas vezes para o hospital, coisa que nunca havia acontecido por causa de ansiedade ou de pressão de ter que entregar alguma coisa. Então, que a gente possa, cada vez mais, tomar consciência de que procrastinar tem impacto também na nossa saúde emocional, na nossa saúde física, e que a gente possa se tornar cada vez menos procrastinador, que a gente saiba lidar com o cérebro e mostrar para ele que fazer aquilo ali, apesar de não ser prazeroso naquele momento, vai valer muito a pena no médio e longo prazo. Obrigado por você acompanhar esse vídeo, te aguardo no próximo, um forte abraço.